Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga presente possa nos auxiliar na compreensão e no entendimento do estudo da noite de hoje, do convite da espiritualidade. Sabemos que todo trabalho na casa espírita não é aleatório, todo trabalho na casa espírita obedece ao plano superior e a espiritualidade inspira, intui e o trabalho é feito. Sabemos nós que depois de 2 anos de pandemia, em que parou a evangelização, parou, a casa volta, retorna com o trabalho da evangelização infantil, com o trabalho que é uma grande tarefa dentro do movimento espírita. É imprescindível a evangelização infantil. Por quê? No decorrer do estudo nós vamos entendendo o que quer dizer. O tema é a importância da evangelização infantil. É uma afirmação. Mas nós devolvemos uma pergunta para a gente raciocinar e depois chegar a uma conclusão. Por que é importante? Por que é importante evangelizar? E a pergunta também, por que é importante alfabetizar a criança? Aí a gente vai refletir dentro do estudo para chegar a um consenso, a um entendimento dessa importância. A evangelização da criança e do adolescente é uma das mais importantes tarefas dentro do movimento espírita. E o que é o movimento espírita? O movimento espírita é esse trabalho de unificação. Sabemos que dentro da doutrina não há hierarquia, não há postos, de ninguém é superior a ninguém. Começa lá na casa espírita, passa pela a União Espírita Mineira, chegando até a Federativa, que é o núcleo do trabalho espírita, do movimento espírita, que se ramifica e se espalha e traz instruções, e traz conhecimento, e traz entendimento. O movimento espírita é esse, é o trabalho de educação de almas. Educamos almas, curamos almas. O trabalho dentro da casa espírita, na nossa casa espírita, vamos nos referir aqui agora que nós estamos, se inicia como uma escola, onde estudamos os ensinamentos de Jesus, estudamos o Evangelho de Jesus. É uma escola, e depois a casa se transforma em um hospital, que é o momento do tratamento do espírito dentro da casa, onde as equipes dos espíritos superiores, de médicos e enfermeiros, vêm assistir a cada um em sua necessidade. Em cada um, ela assiste a cada um. Então, durante a importância de estarmos presentes dentro de uma casa espírita, no início, logo que começam os estudos, é isso. Porque nesse momento, enquanto estamos aprendendo, a espiritualidade está fazendo uma triagem, auscultando as mentes e os corações de cada um de nós, sabendo, buscando a necessidade de cada um para nos auxiliar depois. Por isso que quando a gente chega na casa espírita, depois que a gente ouve uma palestra, um estudo, a gente não, eu saí de lá tão leve, porque houve assistência, sim, houve entendimento, assim. Sim. Então, por que é importante evangelizar? Vamos buscar o que quer dizer a palavra evangelho. Evangelho significa boas mensagens, boas notícias, boas novas dos ensinamentos de Jesus. E o que é evangelizar uma criança? É dar a ela as boas notícias dos ensinamentos de Jesus, já buscando semear em sua mente, em seu coraçãozinho, os ensinamentos de Jesus. A educação humana, à luz da doutrina espírita, focaliza
o educando, o aprendiz, antes do nascimento. Veja, a Dulcineia comentou com a gente, né, da importância de estarmos na casa espírita, para quando a gente voltar para a verdadeira vida espiritual, a gente ser recebido, poder ir para um lugar aprausível, um lugar que nos vai de alegrias, de bem. E veja o que acontece com a evangelização, com a educação à luz da doutrina. Ela foca no espírito, no educando, no ser, antes do nascimento, durante a vida física, né? E prolonga-se até a vida espiritual. Porque não pensemos nós que a gente vem na casa espírita toda semana, ouve o estuda os livros, recebe o passe, toma água frutificada. A hora que a gente falamos que sou espírita, chega lá, seremos bem recebidos. Não é bem assim. É claro que tudo tem o seu mérito, tudo que a gente recebe numa casa vai acrescentar sim em nossa vida e a gente vai levar. Mas o estudo continua do outro lado da vida. O estudo continua do lado. Todos os espíritos têm o dever do estudo, do conhecimento. Não foi Kardec quem nos disse, aqui tem a frase, não, espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o seguinte. É a necessidade de estarmos estudando o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para quando a gente chegar lá, a gente ter, né, uma cadeira numa sala de aula, de um estudo no plano espiritual. Os Espíritos nos ensinam que Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritos já iluminados, espíritos de uma grandeza infinita, estudam o Evangelho até hoje no plano espiritual. Eles se reúnem, isso quem nos relata é o doutor Inácio, eles se reúnem para estudar o Evangelho de Jesus. Então, né, nós aqui que estudamos, abrimos o Evangelho um dia e lemos, acha que está muito bom? Não, a necessidade do Espírito é importante. Porque essa educação humana, ela foca na vida antes do nascimento do Espírito, porque quando a gente volta para o plano espiritual, a gente vai estudar. Se a gente voltar bem, se a gente voltar, né, tranquilo, a gente conseguir levar alguma coisa de bom para lá, a gente vai estudar para quando voltarmos aqui. Então, somos assistidos lá, temos instrutores lá, temos mentores lá que trabalham com a gente. Quando a gente antes do nascimento, quando a gente reencarna, quando a gente volta, temos ele nos acompanhando, nos auxiliando. Não falamos só de doutrina espírita, todas as religiões têm os seus instrutores, todas as religiões têm os seus mentores, tem espíritos superiores que assistem e trabalham com os seus educandos. Então, não falamos só de doutrina espírita, vamos deixar claro que outras religiões também. Mas aqui, para nós, vamos falar, né, em doutrina espírita. E esse estudo, esse aprendizado, prolonga-se até a vida espiritual. Sua abrangência é transcendental. Ele vai longe, vai muito além do que a gente imagina. Por isso, a necessidade. A sociedade precisa mudar com urgência o modo de pensar, de sentir, de agir, a fim de imprimir uma diretriz segura ao processo educativo. Isso falando em nível de escolas do mundo e falando dentro da casa espírita na sua evangelização. É preciso definir o educando como um ser imortal e sujeito à ação educativa, antes, durante e depois da vida física. Olha, ele insiste nisso. Antes e durante e depois da vida física. Isso a gente consegue entender quando a gente vê a vida de Allan Kardec, como foi a vida de Allan Kardec. Allan Kardec foi educado por Pestalozzi. Pestalozzi foi um grande mestre, um pedagogo, um educador que viveu na Suíça.
E ele criou um método de ensino que até hoje várias escolas, vários segmentos de ensino ensinam o método de Pestalozzi. E é o que a doutrina espírita nos chama a atenção. É trabalhar o que tem de bom na criança, no ser humano, deixar brotar o que tem dentro do ser humano, auxiliando-o, mostrando a ele os caminhos corretos da vida, ensinando a viver, ensinando-o a pensar. E isso é que fazia Pestalozzi com seus alunos, e Kardec teve essa formação. Kardec teve essa formação Pestalozzi para chegar a ser o que foi, né? Antes de se tornar Allan Kardec como professor Rivail. Ele era um grande mestre, pedagogo, cientista, estudioso, enfim, ele já trabalhava o intelecto humano, a mente humana, o espírito humano. Ele já buscava isso dentro. Por isso ele foi escolhido para ser o codificador da doutrina espírita. Kardec não inventou doutrina espírita, não criou doutrina espírita. Kardec foi instruído pelos espíritos superiores a codificar, a buscar no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, o que a gente não podia compreender, e nos ensinou que a morte não existe. Porque antes, mesmo sabendo da ressurreição de Jesus, mesmo sabendo que Jesus ressurgiu em espírito da morte, a gente achava que morte era o fim. E pensava assim, não, Jesus porque é Jesus, porque é Deus, né? Um grande engano, Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus. Ele nunca se disse Deus, ele dizia, eu sou Filho de Deus, Filho do Pai, eu e o Pai somos um. E a única oração que ele nos ensinou foi o Pai Nosso. Ele nos nivelou como seus irmãos, ensinando-nos a orar Pai Nosso. Então ele é Filho de Deus. Filho, não é Deus, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito que foi criado como nós e teve toda a sua evolução. É aquele que conseguiu chegar, né, de frente a frente com o Pai, que teve a sua vida pautada no bem, que conseguiu ser o Cristo de Deus, quem ele é hoje, aquele que recebeu de Deus as rédeas da nossa vida no planeta Terra. Que é Jesus que criou esse planeta para nós, ele que nos conduz, ele que nos dá as diretrizes, e ele ensinou isso para a gente. Foi o que o Kardec fez, né? Matou a morte, a gente aprendeu que a morte não existe. E hoje a gente já não chora, quando a gente perde um ente querido, choramos, é normal, ficamos tristes, sentimos saudades, é normal. Mas a gente sabe que vai ter um reencontro, a gente sabe que vai reencontrá-lo novamente, que a vida segue, que a vida continua, porque fomos educados espiritualmente. O nosso espírito sabe que a vida continua e que ela segue, né, bela e profunda. E essa volta buscando o educando, né, seja o espírito que está sendo educado, o ser educado, tem a necessidade de focar em os aspectos vital, mental, psíquico e espiritual. Então, quando educamos uma criança, é nosso dever de ensiná-lo à preservação da vida, aos cuidados com seu corpo físico, né? Que ele tem que se higienizar, que ele tem que cuidar do seu corpo, que ele tem que evitar os excessos, os vícios. Isso tudo faz parte da evangelização, de levar uma boa mensagem, de colocar, isso não é religião, isso é vida, de colocar o que deve ser feito, o cuidado que se deve ter, o mental, cuidar do mental da criança, né? Ensiná-lo a não perder os medos, ensiná-los a ser fortes, ensinar a conhecer, saber que é filho de Deus, que tem um anjo guardião, que tem alguém que o cuida, de alguém que o protege, e levando
ele para o lado espiritual de saber, ensinando de onde que eu vim, por que eu estou aqui, para onde que eu vou. Eu vim do plano espiritual, eu estou aqui para aprender e transformar a minha existência, para fazer melhor do que eu sei fazer, seja em qualquer aspecto da vida, fazer melhor. E esses aspectos, eles se sucedem cronologicamente, conforme a idade. Você vai dando substância, você vai, como se alimenta uma criança para ele crescer forte e saudável, você tem que também dar a substância espiritual, o alimento espiritual, ensiná-lo sobre Deus, ensiná-lo sobre Jesus, ler com ele os evangelhos, as histórias de Jesus, mostrar o que Jesus queria nos ensinar, o que Jesus nos ensina, né? E isso é dever de todos os educadores. Educadores nesse sentido, quando falamos os pais, aqueles que têm uma criança sob os seus cuidados, porque Deus nos permite, né? Os filhos nos enviam os filhos, mas um dia ele vai perguntar para a gente: o que você fez dos filhos que eu te confiei? O que você fez? Ninguém vai fugir disso. Sejam os filhos biológicos que nasceram de nós, os que adotamos, ou seja, a criança que for, que a gente foi cuidar, temos que responder por isso. Se esse serzinho, se essa criança que se tornou um adulto, se tornar um ser de bem, com o que nós ensinamos, passamos a eles, seremos sim agraciados por Deus. Mas se ele se perdeu na vida por nossa culpa, por nossa negligência, aí a gente vai ter que responder por isso também. Porque foram-nos confiados. Então é nosso dever ter conhecimento, estudar para poder ensinar a criança. Educar e amparar a infância é preservar a sociedade futura. Não tem um ditado que corre por aí que fala assim: abram-se escolas para fecharem prisões. Não é? A necessidade da alfabetização, da educação intelectual. É nosso dever também ensinar, é nosso dever despertar dentro da criança o que ela tem de bom, não incentivá-la ao erro, não incentivá-la ao que não é correto, não incentivá-la ao que é certo, porque pecamos muito por isso, erramos muito nessa parte. Todos nós, ninguém foge a isso, ninguém é perfeito ainda. Também estamos em aprendizados, também estamos nos educando, também estamos crescendo, evoluindo. Mas a partir do momento que a gente já sabe disso, aí já torna responsabilidade, aí já é responsabilidade. A formação de sentimento é de grande importância na educação. Olha, o sentimento, ensinar, e isso lá dentro da evangelização, a criança aprende isso com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus nos ensinou. O que Jesus nos trouxe? A lei do amor. Jesus nos ensinou a amar. Só aprendemos a amar, somos ainda aprendizes do amor, estamos aprendendo a amar, ainda não sabemos amar, porque o nosso amor ainda é de muita posse, de muito egoísmo, e o amor não é isso. Jesus nos demonstrou isso. E ele, se doa para esclarecer para a gente que amar não é apego, não é posse. E dentro da evangelização a gente tem essa condição de trabalhar os ensinamentos. Quando Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem se dá quando ele estava entre a multidão e várias crianças chegaram e queriam até ele e faziam de tudo para chegar até ele. E os seus discípulos tentando protegê-lo, tentando que as crianças não incomodassem, afasta, são rígidos com essas crianças. Aí Jesus não fala
Ei, deixa eu vir, minhas crianças. Pega uma e coloca no colo e vai conversar amorosamente com ela. E fala para esse discípulo, deixar ela vir a mim, porque dela é o reino do céu. Seja como elas, e só assim encontrará o reino do céu. Por que seja como elas? Porque a criança traz em si a inocência. A inocência. Agora, temos que prestar atenção numa informação também que os Espíritos nos trazem. Os Espíritos nos ensinam que até os 7 anos de idade, o Espírito veste a capa da inocência. Ele esquece tudo que ele viveu em vida passada, todo erro que viveu em vida passada. Por isso a responsabilidade do educador, do pai, da mãe, do professor, daquele que trabalha na evangelização, porque ele esqueceu tudo. Ele está como uma folha em branco, mas ele traz tendências e traz instintos também. Ele mostra, ele dá mostra do que ele pode vir a ser. Então a responsabilidade nossa, ao educar e amparar a infância, preservar a sociedade futura, é isso, a prestar atenção nesses sinais que a criança mostra. E eles trazem sinais do que é bom e do que é ruim também, do que viveu em outras vidas, mas sob o esquecimento. E a partir dos 7 anos, ele já começa a ter consciência de si, ele já começa a saber quem que ele é. Ele traz a sua personalidade já formada, já começa a despertar. E a gente que educa, que cria, a gente vê isso, criança mesmo. Então, ele já precisa ser educado, ser cobrado pelos seus erros. Não podemos mais falar, ele é criança. Não, não. Passou disso, ele já tem responsabilidade, ele já tem que ser responsável. Porque ele faz, porque ele está pensando no seu agir. E isso é responsabilidade nossa. E a formação se processa por meio do desenvolvimento das potências do Espírito. O que acontece? Ele começa a dar sinais de piedade, de fraternidade, de amor ao próximo, e é nosso dever trazer isso à tona, incentivá-lo a ser bom, incentivá-lo a ser melhor, tirar dele o que traz de negativo, mostrando, não exigindo, mas mostra. Você não pode, isso não tem que ser assim. Temos que ter autoridade sobre ele, sim. A criança precisa da autoridade para ele aprender a respeitar. Isso é responsabilidade nossa. Os conteúdos de ordem afetiva são os mais importantes a serem ministrados na evangelização espírita. O Evangelho de Jesus é o maior repositório de ensinamentos de amor e deve ser a estrutura afetiva do ser humano. Então, dentro dos ensinamentos de Jesus, é que vamos plantar, semear dentro desse espírito a vontade de amar, de aprender a amar e de ser amado. É na infância que a gente aprende a amar e ser amado. Evangelizar é ensinar a viver, é função maior do conhecimento espírita. É ensinar a criança o bem, o que é certo, o que é correto. Temos que ensinar os princípios espíritas dentro da evangelização? Tem, mas há todo um estudo preparado para isso. Os evangelizadores sabem disso, que devem ser ministrados aos poucos. Eles devem saber da vida, da morte, do espírito, do umbral, de tudo. É necessário conhecer, mas o melhor, o principal é ensinar a desenvolver o amor dentro de cada ser. E esse conhecimento envolve toda uma filosofia de vida capaz de garantir ao espírito reencarnado pleno sucesso de sua existência terrena. E a doutrina espírita sabemos que ela é filosofia, ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. O que é filosofia? O que quer dizer a palavra filosofia? É um termo grego que se origina de 2 palavras gregas, philo e sofia. Philo quer dizer amor à sabedoria, amor ao conhecimento. A gente tem que desenvolver a vontade do aprendizado, do conhecimento, da leitura na criança. Desenvolver o intelecto
né, desenvolver a inteligência, desenvolvendo o espírito com sabedoria. E Sofia é o conhecimento dentro do ser, trazer de dentro o que ele tem de bom para fora, para se fazer uma criatura de bem, um ser do bem. Isso a evangelização espírita ajuda. Quem teve seus filhos, né, criado dentro da evangelização espírita sabe disso. Eles podem até desvirtuar uma hora na vida, mas eles sempre retornam, eles sempre voltam, eles sempre voltam. Ele sempre volta para casa espírita, ele sempre volta para o ensinamento, ele não esquece o ensinamento. Por isso não precisamos nem preocupar muito. O campo do conhecimento que estuda a existência humana, a virtude, as suas dificuldades. Então, há necessidade de reforçar, de buscar dentro do espírito daquele educando a sua capacidade de amar. Amando a si mesmo, primeiramente, a criança tem que aprender a se amar, para depois amar ao próximo e, consequentemente, amar a Deus. Isso foi o que Jesus fez em toda a sua doutrina. Ele sintetizou tudo nesses 2 mandamentos. Ele pegou os 10 mandamentos lá de Moisés e transformou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é isso que a gente tem que fazer, despertar na criança, para que ele se torne um adulto saudável, um adulto do bem. Igual hoje a gente já tem consciência dos nossos erros, que nós precisamos mudar. Nós viemos aqui com as nossas próprias pernas, com as nossas vontades, para transformar a nossa vida, para mudar a nossa existência. Agora cabe a nós isso lá, trabalhar na criança, isso. E reforçando essas considerações, Emmanuel nos esclarece: levanta-se educandários em toda a terra para a instrução primária, para as universidades do ensino superior, que visam a especialização profissional e científica. Mas é no tempo espírita, na escola da alma, que se ensina a viver. Ensina-se a viver não é com a faculdade mais cara, não é com os melhores professores, é a escola da alma. E aí a evangelização é a escola da alma que proporciona aquele ser, ao espírito que está despertando para a vida, a buscar no amor o seu crescimento, a sua evolução. A gente ainda tem uns 2 minutinhos, temos. Dá para um texto, e é com amor, é despertar o amor. E temos um texto: se amar fosse fácil. Se amar fosse fácil, não haveria tanta gente amando mal e nem tanta gente mal amada. Vamos, né, refletir sobre isso. Se amar fosse fácil, não haveria tanta fome, tanta guerra e nem gente sem sobrenome. Se amar fosse fácil, não haveria crianças na rua sem ter ninguém, nem orfanatos, porque as famílias serenas adotariam mais filhos, nem filhos mal concebidos, esposas mal amadas, michês e prostituta. Se amar fosse fácil. E nunca ninguém negaria o que jurou num altar, não haveria divórcio e nem desquite. Se amar fosse fácil, não haveria assaltantes e mulheres gestantes não tirariam seu feto, nem haveria assassinos, nem preços exorbitantes, nem os que ganham demais e nem os que ganham de menos. Se amar fosse fácil, nem soldados haveria, pois ninguém agrediria. No máximo, ajudariam no combate a um cão feroz. Mas o amor é sentimento que depende de um eu quero, segundo, de um eu espero. Mas a vontade é rebelde. O homem, um egoísta que maximiza seu eu. Por isso, amar é difícil. Jesus não brincava quando nos mandou amar. E quando morreu amando, deu suprema lição. Não se ama por ser fácil. Ama-se porque é preciso. É difícil despertar o amor no ser humano, mas é diretriz da vida com Jesus,
que a evangelização infantil promove e sustenta e auxilia. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter, reflexões a respeito dos ensinamentos de hoje.